Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, estamos ao vivo e hoje vamos falar, primeiramente eu vou falar para vocês serem todos bem-vindos, né, ao programa Ansiedade em Foco. O que é isso, Murilo? De hoje em diante eu vou falar com vocês por separar por programa, quadro, projeto, essas coisas assim. Por quê? Porque eu estava notando que algumas vezes eu falava mais sobre um assunto e falava menos sobre outros. E daí para ficar igualado isso daí, e para o pessoal dar mais sugestão, tudo, e para ficar mais organizado, eu vou estar separando desse jeito aí. Tá bom, gente? Então sejam todos bem-vindos ao programa Ansiedade em Foco. E o tema de hoje vai ser: por que na crise de ansiedade o nosso coração fica acelerado, tá? Vamos falar sobre isso, tá bom? E aí, Felipe, beleza? Boa noite, cara. A primeira pergunta é: por que as pessoas confundem isso? O que significa, né? Olha a Adri aí também. O que significa, tá? O coração acelerado durante a crise de ansiedade, né? As pessoas podem achar que elas estão tendo algum tipo de infarto, elas podem ir pro pronto-socorro, elas podem estar indo pro médico, né? Por causa que o coração delas está acelerando bastante e às vezes de forma involuntária, e elas não sabem o que é isso, elas ficam perdidas, né? Achando que elas podem estar sofrendo algum infarto, ou elas podem estar sentindo de repente aquele soquinho, sabe, no coração. Isso daí pode assustar muitas pessoas. Algumas ligam, outras não. Depende muito da pessoa, isso daí. Mas é disso que a gente vai estar falando. E também diferenciando quando é algum tipo do sintoma da ansiedade e quando é alguma coisa que você deve ver mais a fundo. Tá bom? Eu lembro agora de uma história de uma seguidora que esses dias atrás, ontem, né? Ela falou pra mim do negócio assim, que ela tava muito nervosa, que o coração dela tava acelerando, que a ansiedade dela tava normal, a síndrome do pânico dela tava controlada e ela tava de boa, até ela descobrir que ela ficou grávida, né? E por isso, depois que ela descobriu isso, ela começou a ficar com esses sintomas, né? Então, ela começou a ficar muito preocupada com isso, achando que já tinha perdido o controle da ansiedade de novo. E daí a gente foi conversando um pouco, né? Batendo um papo. Não tem como fazer terapia por rede social, muito difícil. Mas tem como a gente dar uma orientada assim. Aí ela estava falando que ela estava com medo disso daí, de dar, se eu não me engano, de dar alguma coisa errada na cirurgia. A gente foi chegando mais a fundo assim, não é realmente a cirurgia que ela estava com medo, ela estava com medo de perder uma chance de emprego dela ou de entrar na faculdade, né? Então, é esse ponto aí que eu quero chegar com vocês, né? Que às vezes a ansiedade ela pode ter um ponto real e ela pode ter um ponto imaginário. Nesse caso, dessa seguidora, no caso, foi um ponto real, por causa que é o seguinte, ela estava vendo que talvez a gravidez podia atrapalhar um pouco os planos de vida dela, e daí ela ia ficar um pouco atrasada, um pouco preocupada com isso, ela ia ter que adiar mais os planos dela. Isso daí estava preocupando ela. E isso é totalmente normal, gente. Porque é o seguinte, quando a gente sabe que alguma coisa está atrapalhando a gente ou a gente tem um desafio pela frente, normalmente a ansiedade vai vir, os sintomas vai vir, porque a gente se preocupa com aquilo. A gente está focado naquilo. Então aquilo lá, a gente pode ter os sintomas da ansiedade e com isso daí tá preocupando mais com a situação. No caso, seria estranho se ela não se preocupasse com a situação.
Porque daí quer dizer que a pessoa não tá nem aí, né? Que a pessoa que não faz muita diferença isso daí pra ela, nada de errado também se não fizesse, né? Cada um é cada um. Mas enfim, a gente tem que saber separar bastante o porquê que a gente está sentindo esses sintomas em tais situações, e se são em situações reais, que nem a dela, ou se são em situações imaginárias. Quer um exemplo de situação imaginária? Teve outra seguidora minha que ela, algum tempo atrás, ela também relatou assim que ela estava com medo de pegar o Covid. Aí a gente pergunta, se conversando, se falando tudo, vai falando por que você tá com medo, né? De pegar Covid, o que aconteceu realmente. Ela falou assim que ela foi numa casa de uma amiga dela, que ela já tinha, tava com sintomas ou tinha pegado alguma coisa assim. E ela tinha contato com outra amiga dela, ou seja, meio que diretamente ou indiretamente ela teve um contato. Mas essa pessoa já estava bem. Então, apesar de agora estão descobrindo, né, que quem pegou Covid parece que pode estar pegando de novo, mas esse não é o caso da live. Mas naquela época ela já tinha pegado, ela já tinha se tratado. Essa seguidora também se cuidava muito, né? Então a gente foi colocando esses pontos aí. Ou seja, a ansiedade dela, nesse caso, foi imaginária. Ela já estava imaginando que ela poderia estar contraindo Covid, por causa que ela entrou no contato com a outra. Mas isso daí foi um fruto da imaginação dela. A mente, às vezes, pode estar protegendo a gente de uma maneira tão intensa que faz a gente imaginar coisa onde não tem e se preparar com situação que às vezes nem existiu. Entendeu? Esse é o exemplo da ansiedade, digamos assim, de uma situação imaginária, tá? E vamos em frente daí. Tem muita gente também, gente. E aí, esse Felipe, salve! Tem muita gente também que, quantas vezes eu também já vi seguidor falando sobre isso, algumas pessoas também podem estar relatando isso. Quantas pessoas que não vão ao pronto-socorro, ao médico, né? Às vezes de maneira bem recorrente, pensando que tá tendo um infarto do coração, que a pessoa tá morrendo, ou o coração tá parando. Isso daí é um sintoma também da ansiedade bem comum, né? E quando a pessoa não sabe que esse sintoma é da ansiedade, ela pode realmente acreditar que ela vai ter um infarto ou alguma coisa do tipo. Então é muito bom prestar atenção nisso e estar diferenciando se essa aceleração do coração é do infarto, ou mesmo, né, para ter um AVC, ou é algo relacionado somente à ansiedade, tá? Vamos ver aqui. As pessoas às vezes vai ao médico frequentemente, né? E ela pede diagnóstico, o médico fala que ela não tem nada, às vezes ela pode nem estar acreditando, e ela vai em outros tipos de médicos, e a gente vai se decorrer por causa nisso daí, dela tá sempre indo no médico. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então, o que fazer nesses casos específicos, né, gente? Olha aqui, ó, vou dar os exemplos que eu acabei de falar para vocês. Eu vou aprofundar um pouquinho. Eu vou usar o meu caso, né? Uma situação que eu fiquei com sintomas de ansiedade, talvez vocês também podem ter sentido isso, quando eu fui fazer minha CNH. Quando eu fui tirar a CNH no dia, acho que um dia antes, assim, nossa, eu nem dormi direito, ou eu quase não... Ou não dormi mesmo, não lembro muito bem, fazia um tempinho. Na hora eu ficava me mexendo de um lado para o outro, achando que eu não ia conseguir dar conta. Isso daí é uma preparação para a gente, se for ver, se sair melhor ainda. Por causa que se a gente não tivesse tido ansiedade, talvez a gente não... Eu não estaria, no caso, né,
mais preparado antes para estar lidando com a prova da CNH, com a prova, tanto a prova teórica como a prova na prática. E daí eu poderia ter, se eu não ligasse, eu poderia ter me saído muito mal. Eu estava errando um pouco na prova de moto, eu tive que fazer 2 aulas extra. Então, a ansiedade serve para isso às vezes, gente. Ela pode, assim, ligar um botãozinho de turbo, né? Quem assistiu Velozes e Furiosos, né? Aquele botãozinho de nitro, ou aquele botão de alerta, falou, ó, fique esperto, você tem que estudar mais, você tem que focar mais. E isso daí tudo bem. Mas quando passa a situação, a pessoa fica normalmente de boa. Esses sintomas diminuem, a pessoa fica mais estabilizada e começa a voltar a normal, a rotina dela. Esses sintomas realmente não atacam ela depois do jeito que fazia antes e tudo bem. Agora, quando ela tem algo que não é real e está o tempo todo, atrapalhando o dia a dia dela, aí sim é algo para ser pensado. Eu vou falar de um exemplo de um ex-paciente meu que eu tinha na época da faculdade. Era assim, ele estava falando com a ex-namorada dele e ela estava falando normal tudo e de repente ela visualizou a mensagem dele e não respondeu mais e sumiu. E ele estava trabalhando na firma lá dele tudo e ele ficou encucado com aquilo. Ele ficou imaginando 1000 coisas, que ela se enjoou dele, que ele tinha largado ela, que ele falou alguma coisa errada, que não sei o que. Por fim, ele pegou, sabe o que ele fez? Ele saiu do serviço, inventou uma desculpa lá, que eu não lembro qual foi, e foi lá ver realmente o que tinha acontecido com ela. Na verdade, sabe o que tinha acontecido? Só tinha acabado a bateria do celular dela e ela não tinha conseguido retornar a mensagem para ele. Esse é um exemplo de transtorno de ansiedade, onde a pessoa ela pode estar imaginando as coisas e pode estar sentindo vários transtornos também. Provavelmente o coração dele pode ter acelerado numa dessas. Eu só usei um pouco esse exemplo aí para você tá vendo como que o transtorno de ansiedade pode fazendo com que os nossos sintomas estarem bem, bem inflamados, né? A gente pode estar sentindo coisas que normalmente a gente não sentia, tá bom? A Patrícia aí. Oi, Patrícia, boa noite, tudo bem com você? Vamos voltar um pouquinho, gente, da aceleração do coração, né? Até onde ela pode ser comum, né? Até onde isso daí pode ser comum? Primeiro, você vê o que está te preocupando. Quais são as suas preocupações? É a preocupação externa, né, que vem de fora? É alguma preocupação interna, né? O que é? É alguma gravidez que você tem? É alguma cirurgia que você vai fazer? Vamos supor, alguma prova importante, uma prova na faculdade? Então tem sempre alguma briga que você teve, né, com alguma pessoa, alguma situação estressante que você passou. Então tem sempre algum fator por fora quando a gente tem que ver se está acelerando o nosso coração ou não. Se esse fator for externo e for real, então ele é um fator da ansiedade, só que é um fator comum da ansiedade, né? Não é uma coisa exorbitante, é uma coisa que vai te fazer infartar. E daí, você não precisa realmente estar indo no médico por causa disso. Por causa que você está sentindo, o coração acelerado por causa de tal situação. Não que isso vá te fazer infartar ou alguma coisa do tipo. Entendeu? E daí você tem que estar vendo sintomas físicos, né? Sintomas físicos, o coração, só ele está acelerando, ele está vindo. Você tem que associar isso daí. Por causa que quando é da ansiedade só,
o coração ele começa a bater e ele acompanha, pode acompanhar outros sintomas da ansiedade, como a respiração acelerada, a pessoa fica respirando muito rápido, né? Tremor, formigamento na mão, nos pés, cabeça, tudo quanto é tipo de lugar. Então você pode estar prestando atenção nisso para ver se realmente é algo da ansiedade. Se for associado a isso, provavelmente é de ansiedade. Agora, se o coração estiver batendo, né, acelerado no caso, e você sentir uma dor intensa no peito, como se tivesse alguém esmagando o peito, assim, com a mão mesmo, entendeu? Como se ele tivesse um pouco fora do peito, assim, batendo demais. O lado esquerdo, no caso, muito doído, muito dolorido. O braço esquerdo, assim, uma dor que vai irradiando, vai passando aqui de baixo e vai chegando na nuca. Aí sim, tem que abrir o olho e tem que estar procurando o médico, tá? E daí, provavelmente, isso não tem nenhuma ligação com a ansiedade. A pessoa pode estar não passando nada de estresse, não está vendo nada que está tirando ela do foco, estressando, ou alguma coisa que ela tem que fazer de urgente que ela está pensando. Aí sim ela tem que abrir o olho. Então vê a situação certinha que você está passando. Pergunta assim, nossa, meu coração está acelerado agora. Por que será? Tem alguma coisa que eu estou pensando que está me atrapalhando? Tem alguma coisa que eu estou passando? Um estresse, alguma situação que está difícil? Que eu tenho que resolver? Entendeu? Presta bem atenção nisso. Tá? Também o exame, né, gente? Você tem que, às vezes, ver. Já passou por algum médico? Já deu alguma coisa? Você já tem um histórico já de pressão alta? Um histórico de família, hereditário, né? Você já tem que estar já cuidando da situação, já tá cuidando da saúde. Esse daí é um outro fator para você estar vendo, para estar controlando a aceleração dos seus batimentos cardíacos. Aí sim pode ser uma situação que você tem que ver nos exames médicos, tá? Vai lá, e quais que os efeitos, né, gente, que a gente tem para, no caso positivo, quando você identifica os sintomas da aceleração do coração? É que você fica menos preocupado, né, gente? Isso daí é um baita do benefício. Imagina você já saber, por exemplo, seu coração acelera e você sente sempre essa aceleração e você já tem uma certeza já do que por que ele está acelerado, né? Se é por causa de algo físico ou de algo emocional. Isso daí já é uma preocupação a menos. E uma preocupação a menos para você já pode ser uma grande coisa assim para você estar mais tranquilo por dentro, porque você daí já sabe o que é. Você sabendo o que é essa aceleração, do que situação pode estar vindo, da onde pode estar vindo, então você já fica menos preocupado e você já vai ficar mais tranquilo com essa situação daí, tá? E daí alguns exemplos disso. Como eu disse lá, a aceleração a gente não pode confundir. Deixa eu beber uma água aqui, tá, gente? Que difícil falar. Aí você compara sempre os sintomas, né? Por exemplo, a aceleração do coração. Se ela estiver associada ao suor excessivo, aos tremores, a respiração muito rápida, ao formigamento no corpo, então você provavelmente essa aceleração do coração está associada à ansiedade. Se essa aceleração do coração você está sentindo um esmagamento no peito, uma dor que vem do braço esquerdo e vai passando assim, ó, para o corpo, mas do lado esquerdo mesmo, e daí você vê que
ela tá subindo para a nuca e aquilo lá tá meio que paralisando aquele lado, aí sim pode ser algo relacionado à aceleração do coração. Então aí tem que ficar esperto, ficar com os exames em dias e talvez nessa situação já tá indo já no controle, no pronto-socorro, tá? Pra tá vendo isso daí de perto. Oi, alô, boa noite, tudo bem? E como controlar isso, gente? Como controlar toda essa situação do coração acelerado? Se for pela ansiedade, você pode fazer o seguinte. Se você já fez os exames médicos certinho tudo, e você viu que não é por causa por causa da sua saúde em si, da sua saúde emocional, você pode usar isso daí como prova para você. Você fala assim para você: olha, eu já fiz os exames médicos, não deu nada, então isso provavelmente pode ser um sintoma comum da minha ansiedade. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar tranquilo a isso, eu não vou precisar ir no médico e eu vou prestar atenção comigo mesmo. Por que eu estou me sentindo assim? Por que meu coração acelerou? É alguma situação estressante que eu estou passando? É alguma coisa que eu estou pensando que está me tirando a paz? É alguma situação que eu vou passar ainda que eu tenho que me preocupar? Então você já vai já ligando isso daí, entendeu? Aí você já pensa, se já identificou o que é, aí você pensa, ah tá, então é isso. Então eu não preciso me preocupar tanto com isso. Eu vou focar no que eu estou fazendo, né? Eu vou dar o melhor de mim e eu vou focar em outra coisa para estar retirando isso daí, esse foco do sintoma, que no caso é o coração acelerado. Se ele for realmente da ansiedade, ele vai tendencialmente parar de bater tão forte assim, por causa que ele é só um sintoma da ansiedade. E quando você tira o foco do sintoma da ansiedade, ele provavelmente diminui. A ansiedade é que nem uma bola de neve. Quanto mais você dá a bola, ela vai crescendo cada vez mais e mais, né? Autoafirmação é muito importante. É isso aí, Elô. E outra coisa, gente, exercícios físicos. Por que eu falo tanto, bato tanto nessa tecla? Por causa que é o seguinte, quando alguma situação mexe com você, alguma coisa assim, a gente tende a aumentar um pouquinho os batimentos cardíacos. Isso daí é normal. Mas quando a pessoa está mais preparada com isso, o ritmo cardíaco dela com os exercícios físicos já está mais elevado, isso daí ela não vai nem perceber, por causa que ela já está acostumada com aquele ritmo cardíaco. Então, é uma coisa assim que não vai doer para ela, né? Digamos assim, que é uma coisa que é normal para ela, que talvez o corpo dela nem avise ela, por causa que não há necessidade, por causa que aquele ritmo cardíaco para a pessoa, assim, para o corpo, para o organismo, ele entende como que uma coisa bem normal. Mas isso também serve tanto para os sintomas da ansiedade, né, como sintoma físico também. A pessoa que tem um AVC, alguma coisa, provavelmente o coração dela não estava preparado para tanta pulsação ao mesmo tempo. E quando você faz exercício físico, essa pulsação, esse ritmo, a pessoa não estava preparado, quem não faz exercício. Quem faz já está mais preparado para esse ritmo. Então a pessoa pode não sofrer um AVC por causa disso. Entenderam? Vamos aí para o próximo tópico, tá, gente? Alguns exemplos disso. E daí, gente, algumas pessoas podem ter vergonha disso, né? De assumir que às vezes elas vão muito no médico. Eu tô supondo isso daí, procurando mesmo que é alguma coisa física, né? Por causa que elas podem falar para elas, não, isso daí emocional não existe, o meu emocional é forte, como que pode estar acontecendo isso comigo, né? E às vezes ela pode achar que ela tem essa sensação de ser fraca, né? Ser fragilizada emocionalmente. Mas tem uma coisa, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E se você por acaso está sentindo isso,
Isso daí é muito, mas muito comum mesmo. Por causa que a ansiedade e os sintomas dela são como uma doença. A gente não escolhe ficar doente, a gente não sabe a hora que vai ficar doente, mas mesmo assim você fica, né? Então, o que você pode estar fazendo depois que você descobre que está doente, que você descobre que está com esse sintoma de ansiedade, que no caso a gente está falando do coração acelerado, a gente tem que se cuidar. Não tem outro meio. A gente tem que se cuidar, ficar no foco, por que está acontecendo aquilo, quais situações que está fazendo aquilo com a gente e tentar ou resolver a situação ou se afastar dela. Afastar da situação também não quer dizer que a gente é fraco, quer dizer que a gente está se preservando também, tá bom, gente? A Elo, muitas pessoas ainda não sabem o quanto o emocional pode afetar o nosso corpo físico. Verdade, Elo. Nosso corpo físico e a nossa mente são totalmente interligados. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, tá, gente? Tchau e até mais.